Olá! É com muita satisfação que estamos divulgando o resultado da segunda pesquisa EasyWay sobre o fumante brasileiro realizada em julho de 2017. O foco da pesquisa foi oferecer um espaço onde o fumante pudesse compartilhar os seus sentimentos sobre o fumo e falar sobre a sua relação com o cigarro, seus medos, receios e dúvidas abertamente, sem os preconceitos que em geral permeiam o assunto. Ao divulgarmos os resultados, esperamos que os fumantes que assistirem a esse vídeo possam se conhecer melhor e suas famílias e os não fumantes em geral possam compreendê-los. Que os fumantes possam também se reconhecer em meio às colocações e sentimentos de seus pares fumantes. E que os não fumantes possam compreender melhor e aceitar seus conhecidos fumantes. E assim, deixar de lado velhos discursos que não contribuem para uma relação harmoniosa entre fumantes e não fumantes. Acima de tudo, que todos possam compreender melhor essa relação do fumante com o cigarro e que aqueles que desejam se libertar dele possam, a partir desta compreensão e reconhecimento, ter acesso à informação correta que lhes traga a segurança necessária para parar de fumar quando desejarem. Então, vamos lá? Inicialmente, nós selecionamos 5.410 pessoas da nossa lista de cadastrados que foram convidados a participar. Desse total, 124 colaboraram com a pesquisa. Primeiro, nós perguntamos a idade dos participantes. As pessoas que mais se engajaram em participar foram as que estão na faixa etária entre os 36 e 40 anos, 17,74%. E a partir dos 31 aos 40 anos de idade, temos somados juntos a maior fatia das pessoas que participaram da pesquisa, ou seja, 34,68%. Como terceiro grupo de destaque, as pessoas de 51 a 55 anos foram o grupo a seguir que mais se engajou em participar, 15,33%. Isso reflete a nossa experiência de que ao entrar na casa dos 30, o tema tabagismo começa a ficar cada vez mais presente na cabeça do fumante. Tanto pelo fato do mesmo já começar a sentir os efeitos físicos do fumo no seu corpo, quanto pelo despertar inicial, ainda que muitas vezes não exteriorizado, da vontade de parar de fumar. Já completar 50 anos de idade fumando se torna algo marcante para o fumante, e as preocupações com a saúde também vão ocupando um espaço mental cada vez maior para as pessoas a partir dessa faixa etária. Esse fumante tem aquela sensação de ver que o tempo passou rápido e ele permanece fumando. Percebe que adiar para amanhã lhe trouxe aqui sem resolver o problema, o que traz o medo como parceiro cada vez mais constante. Daí o assunto despertar o interesse e o engajamento, o que é positivo para o fumante. Começar a pensar a respeito, encarar o problema e falar sobre o cigarro e a sua relação com o fumo de forma honesta é o primeiro passo sólido em direção a um futuro livre dele. Em relação ao sexo dos participantes, uma leve tendência das mulheres em participar mais continua prevalecendo, com 51,61% contra 48,39% dos homens. Conclusões. Em geral, mulheres tanto se sentem mais à vontade para falar sobre o tema quanto para procurar ajuda para parar de fumar. Mesmo assim, o número de participantes masculinos subiu muito em relação à nossa pesquisa anterior de 2015, onde somente 23% dos homens se engajou em participar na época. Esse percentual da participação masculina na pesquisa mais do que dobrou nessa pesquisa de 2017 e ficamos muito contentes com essa mudança. Vemos isso de forma muito positiva, pois os homens estão muito mais abertos do que antigamente para falar sobre o tema, expor seus sentimentos e, por conseguinte, abertos a procurar ajuda. Em relação à idade em que começaram a fumar, a idade mais citada foi aos 16 anos, 17,7%. Em geral, a adolescência é crucial para a iniciação ao fumo, sendo que na pequena faixa que vai dos 14 aos 16 anos, concentra-se o maior percentual da idade de iniciação, 49,19%. Não é à toa que as companhias de tabaco, às vezes de forma sutil, às vezes escancarada, investem maciçamente em propaganda e marketing para esse público. De jovens sarados fumando apareceram em reality shows, lindas mocinhas fumantes e bonitões frequentando danceterias e convidando jovens a experimentar o cigarro, sem que a vítima saiba que se trata de pessoas contratadas. Personagens dos videogames fumando, até personagens sexys em filmes fumando, nada é coincidência.
É propaganda suja muito bem paga que mira nos jovens para que experimentem e se viciem. As companhias de tabaco sabem como nos fisgar e o fazem desde a mais tenra idade. Despertam nossa curiosidade e vontade de experimentar quando crianças e na adolescência encontra-nos em um momento vulnerável onde a armadilha já armada nos pega. Se você começou a fumar na adolescência, saiba que alguém trabalhou com muita eficiência para te fisgar e te manter fisgado por toda a vida. Olhar para essa estatística faz com que possamos nos dar conta de que isso também aconteceu com os outros, de que somos vítimas de um sistema muito bem arquitetado para nos escravizar para sempre. Mas, ao contrário do que desejam as companhias de tabaco, você definitivamente não precisa continuar a ser um eterno consumidor deles se desejar mudar as coisas. Como faixa de destaque em anos fumados, a maior fatia das pessoas que responderam à pesquisa fuma pelo período de 16 a 20 anos, 20,18%, seguido pelo grupo que fuma de 21 a 25 anos, 13,71%. Quando perguntados se os pais fumavam, a grande maioria, 39%, declarou que somente seu pai fumava, seguido por ambos os pais fumantes, 29%, e 12% só a mãe fumante. Somados, os fumantes que tinham pelo menos um ou ambos os pais fumantes contabilizaram 80% contra 20% de pais que nunca fumaram. Essa relação pais fumantes, filhos fumantes já foi amplamente explorada por diversas pesquisas científicas anteriormente. É nítida a relação de influência e risco sobre nós para que venhamos a nos tornar fumantes, caso tenhamos o exemplo dos nossos pais. Não é uma regra inevitável. Muitos filhos fumantes relatam que nenhum de seus pais era fumante, e vice-versa, ou seja, ambos os pais fumantes podem perfeitamente ter a sorte de ter filhos não fumantes. O que estamos pontuando é a forte tendência fruto do exemplo negativo dos nossos pais, que são nosso primeiro modelo de referência na vida. Por vermos um ou ambos os pais fumando, acreditamos que isso é algo normal no mundo adulto a se fazer. E fumar acaba sendo uma consequência lógica para esse jovem quando cresce. Não é algo que se fica pensando muito a respeito. É só um conceito sutil que se aprende em casa e se incorpora em nós desde pequenos sem que a gente perceba. O fumante jamais deve guardar rancor de seus pais nesse aspecto e jamais vê-los como culpados por ele mesmo fumar. Mesmo os pais que pediram a seus filhos desde pequenos que acendessem seus cigarros para eles, como por exemplo pessoas de uma geração anterior que pediam para seus filhos de 8, 9 anos de idade para acenderem os seus cigarros, esses filhos nunca devem guardar mágoas de seus pais. Não era incomum no passado, principalmente se moradores de cidade do interior, pais pedirem aos seus filhos crianças que acendessem seus cigarros para eles. Caso seus pais tenham feito isso, ou mesmo se não o fizeram, apenas por terem sido fumantes, eles não tiveram culpa por você fumar. Como você, eles foram vítimas e não tinham informação. Acrescente-se a isso o fato de que na época de seus pais, o desconhecimento sobre os malefícios do fumo e a aura de que fumar era chique fazia com que abrissem a guarda a esse respeito. Queremos ser adultos, queremos nos rebelar e nos autoafirmar. Fumar para essas crianças é quase que uma consequência natural do seu crescimento. É assim que se acostumaram a ver o mundo adulto na sua própria casa. E jamais, quando jovens, irão imaginar que estão entrando em um vício. Jovens acreditam que têm o controle da situação, o domínio. Como seus pais, ao crescer e tentar parar de fumar, descobrem que não o têm. Ao serem perguntados se já tentaram parar de fumar, a faixa dos fumantes que declarou ter tentado parar de fumar 4 vezes ou mais, 31%, é a maior de todas. Esse dado é frustrante por um lado, pois indica claramente que os métodos de cessação de tabagismo à disposição dessas pessoas se mostraram completamente ineficazes para auxiliá-los na resolução dos seus problemas. Por outro lado, os dados são positivos, demonstram claramente algo importante. O fumante guarda dentro de si fortemente a esperança de conseguir parar de fumar. Ainda que se machuque com tentativas em vão, a maioria não desiste e continua buscando uma solução. Nem os diversos fracassos anteriores, nem o sofrimento causado por essas tentativas conseguiram roubar o sonho dessas pessoas de se libertar do vício. Somando-se todos os que tentaram, pelo menos uma vez na vida, parar de fumar ou mais, temos impressionantes 94% dos fumantes que tomaram a resolução de acabar com o fumo em suas vidas,
contra apenas 5,65% que nunca tentou parar de fumar. Em qual desses dois números você se encaixa? Imagine que esses 94% tivessem conseguido parar. Imagina que eles tivessem conseguido de fato se libertar do vício. Nesse caso, haveria um percentual irrisório de fumantes, somente aqueles poucos que não conseguiriam parar. O percentual de fumantes entre as populações tem decaído a cada ano no mundo e no Brasil também. Isso nos faz chegar a conclusões importantes para que você possa refletir a respeito. Primeiro, os fumantes de fato desejam parar de fumar. Alguns verbalizam, alguns guardam esse desejo secretamente para si. Segundo, os fumantes, quando vão atrás de uma solução eficaz, acabam conseguindo obter sucesso em parar de fumar. Terceiro, as novas gerações cada vez veem menos pessoas fumando, veem o fumo como algo negativo e que os exclui socialmente, e por si só fumam cada vez menos. Essa perpetuação do vício em cigarros através do exemplo dos adultos tem sido sistematicamente rompida. É um ciclo virtuoso, onde o fumo no futuro terá papel cada vez menor e influência cada vez menor na sociedade. Como método mais utilizado para parar de fumar, de longe prevalece o uso da força de vontade, 76%. Uma variação desse método vem em segundo lugar, a tentativa de reduzir a quantidade fumada. 44% já tentaram essa opção, por acreditar que esse caminho possa trazer o resultado de desligamento total esperado algum dia. Em ambos, tentar usar a força de vontade ou tentar reduzir o fumo, a grande maioria dos fumantes sofre sem sucesso e fatalmente volta a fumar. Se isso, por um lado, é triste, por outro, é de imenso auxílio para que os fumantes que ainda não tentaram parar de fumar por esses métodos aprendam com esse erro e não tentem seguir por esse caminho. Aos que já tentaram, evita que sofram ao insistirem em um método falho. Força de vontade não tem nada a ver com parar de fumar, embora a maioria dos fumantes acredite que sim. E redução também não funciona, como atestam claramente os históricos índices de sucesso baixo dessa modalidade. Logo após vem a acupuntura, medicamentos, grupos de apoio, reposição de nicotina, laser, etc. Todos com elevada taxa de fracasso. Isso é importante para que você compreenda. Quem fracassa ao tentar parar e não conseguir não é o fumante. São os métodos errados tentados que, estatisticamente, demonstram ter um índice de falha elevado. Ao ser questionado sobre qual é a maior dificuldade ou barreira que impede as pessoas de parar de fumar, a maioria respondeu que tem receio de sentir falta do cigarro e vontade de fumar. Se você também se sente assim, saiba que não está sozinho. O medo de engordar, o receio de não conseguir por ser muito ansioso, se sentir estressado diante da tentativa, bem como alterar o comportamento, ficando mal-humorado e irritadiço, vem a seguir. Quase na mesma proporção, vem a própria descrença de que ele mesmo é capaz de parar de fumar. Como dizia Henry Ford, se você pensa que pode ou você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Quando questionado qual é a maior barreira de todas ou o desafio que o impede de parar de fumar, o fumante respondeu que é sentir vontade de fumar. Ora, se o maior receio ao tentar parar é sentir vontade de fumar, e o fumante tenta parar usando a força de vontade, está explicada a origem do seu sofrimento. Ele fica lutando dentro de si para não fumar, em geral em nome da saúde, mas expressa sentir uma vontade danada de fumar. É para pirar qualquer um mesmo. O método da força de vontade é sofrido e não funciona. Fatalmente, a força de vontade do fumante se rompe e ele acaba voltando a fumar e se sentindo profundamente frustrado, derrotado e incapaz de parar. Fuja do método da força de vontade. É um dos nossos melhores conselhos. Não funciona para a grande maioria. Quando perguntado sobre como seria o método ideal para parar de fumar, a preferência do fumante é que esse método deve ser rápido e libertador, sem que ele fique contando os dias em aflição. Ao ser questionado se pudesse voltar no tempo, se teria fumado o primeiro cigarro da sua vida novamente, a maioria esmagadora respondeu não, 75%. Os demais, 11,29%, não sabem ao certo se repetiriam a experiência. Alguns não responderam e apenas 4% reiterou a opção por fumá-lo novamente. Ao serem perguntados se gostam de fumar, a maioria das respostas foi sim, 36%.
Logo atrás ficaram os que se sentem divididos, sim e não, 23%. E 21% declararam que gostavam antigamente, mas não mais, ou seja, 1 em cada 5 fumantes que responderam à pesquisa. 9% responderam que não gostam de fumar. E essa estatística em especial deve soar a mais estranha aos olhos de um não fumante, que ao vê-la deve pensar: como assim ele fuma sem gostar? Todos pensam, inclusive os fumantes, que fumam porque querem e gostam. Mas saiba que, embora esse percentual das pessoas que fumam sem gostar seja baixo comparado ao das que alegam gostar, esse número deve ser encarado com naturalidade, não é incomum. Recebemos clientes aqui na EasyWay que declaram não gostar de fumar ao preencherem seu formulário de inscrição, embora a maioria que vem aqui para parar de fumar realmente afirme que gosta de fumar nesse formulário. E ambos param de fumar da mesma forma, ou seja, a sensação de gostar de fumar não atrapalha em nada o sucesso do cliente em parar de fumar. Que alívio, né? Se somarmos os que não gostam mais hoje em dia e os que não gostam, temos então 30% dos fumantes na posição de fumarem atualmente sem gostar de fumar, próximos do percentual de 36% apresentado pelos que declararam gostar. Isso evidencia o caráter de escravidão que compõe o ato de fumar para um número grande de fumantes. Se somarmos os que mostraram alguma espécie de hesitação, seja ao afirmarem que se sentem divididos, ou os que afirmam que não gostam mais, ou os que declararam textualmente que não gostam, então teremos a maioria, ou seja, 64%. Olha que interessante o sentimento de rejeição ao fumo que sobressai por parte do próprio fumante, quando olhamos mais a fundo a questão do gostar de fumar. Esse fato se revelou marcante para nós e desafia fortemente uma crença comum do fumante, a de que gosta de fumar. Mais um dado que leva à reflexão. Como fator que mais incomoda o fumante está o já conhecido medo das doenças. Praticamente empatados em segundo lugar estão o gasto permanente com o fumo, que tem papel importante na atual crise econômica que o país atravessa, junto com a rejeição que o próprio fumante tem sobre o cheiro ruim que fica no seu corpo. Logo a seguir relacionados estão o incômodo com a escravidão e a dependência, o cansaço, indisposição e a falta de energia e o sentimento de culpa por fumar. Ao ser questionado sobre escolher apenas um único item que mais o incomoda, o medo das doenças foi disparado o mais citado. Embora sinta forte esse medo, e fumantes hoje em dia são muito esclarecidos, ele não é suficiente para ajudar os fumantes a conseguir parar de fumar. Ao ser perguntado sobre um sonho que realizaria ao parar de fumar, eu vou ler alguns trechinhos para você. Começar a fazer exercícios físicos como caminhada e corrida. Eu iria realizar o sonho da minha esposa, o dos meus filhos em não me ver fumando, ajudar outras pessoas a parar. Passaria mais tempo com pessoas que não sabem que eu fumo e me sentiria livre. Sentir o sabor dos alimentos. Dar a mim mesma a realização de poder ter uma nova vida. Ficaria muito em paz. O de ser livre, sem vício. O de não ser mais uma pessoa dependente de algo que me faz mal. Falar para todos que parei e não sinto falta. Mais atividades físicas, arrumar namorada e curtir a vida. Ganharia mais tempo para me dedicar a projetos. Me sentiria liberta, realmente independente. Aí sim poderia acreditar que tudo posso. O próprio ato de não sentir vontade nenhuma de fumar nunca mais já é um sonho. Estaria feliz por isso. Teria chance de viver mais e ficar com as pessoas que amo. Ser uma pessoa melhor, fazer mais exercícios, ter uma vida saudável. O sonho de vencer a escravidão de um vício. Visitaria meus pais sem me preocupar em fumar escondido. Uma realização pessoal, satisfação de saber que eu sou capaz. O sonho de não ter vergonha de ficar do lado de quem não fuma. Praticar mais atividade física, correr sem se preocupar com a falta de ar. Não sei ao certo nesse momento. Juntaria 1 ano do dinheiro gasto com cigarro e me daria um presente significativo. Seria a pessoa mais feliz do mundo. Abrir uma poupança e depositar centavo por centavo do dinheiro do cigarro. Em geral, a maioria citou voltar a praticar atividades físicas, iniciar alguma ou performar melhor.
Em segundo lugar, veio realizar algum sonho com dinheiro economizado ao parar. Houveram respostas tocantes, como por exemplo, que parar de fumar e recuperar a autoestima e a liberdade por si só já representam um sonho para eles. Outros responderam que melhorariam seus relacionamentos sem ter que se afastar para fumar, poder ficar com seus filhos e netos, não fumar escondido da família, etc. Vários se conectaram com a ideia de viagens, tanto viajar em liberdade, livre das restrições e dependência, quanto a ideia de se presentearem com viagens ao longo da vida com dinheiro economizado permanentemente ao parar de fumar. Em relação a quando desejariam parar de fumar, essa pergunta teve uma pegadinha e eu vou explicar a você. O maior índice de respostas foi não sei ao certo, com 33,87%, seguido por este mês, 25%, nas férias, 13,71%, no próximo semestre, 12,1%, 9,68% não souberam responder, 4,03% no próximo ano e apenas 1,61% no prazo de até 20 anos. Essa resposta é emblemática e interessantíssima porque não saber ao certo fala muito sobre a psicologia do fumante. Sempre que um prazo é mencionado para que ele pare de fumar, vagamente ele tem em sua mente que um dia parará. É uma espécie de autodefesa esse empurrar para amanhã, para que ele nunca tenha que tomar uma decisão que acredita ser difícil. Por outro lado, ele gostaria de parar em breve, o que reforça a ideia de que parar de fumar é um tema constante na mente do fumante, principalmente hoje em dia, com pressões da sua família, conhecidos e seu médico. Quando confrontado com a ideia de parar de fumar daqui a 20 anos, apenas irrisórios 1,61% assume esse destino. O fumante não se vê fumando a vida toda, isso gera desconforto em sua mente. Embora a figura do fumante convicto exista no imaginário das pessoas, aquele fumante que fuma sem se importar com os riscos à saúde, nem com a pressão social ou da sua família, nem pensa em parar um dia, esse tipo de fumante é cada vez mais escasso. Embora só esse pequeno percentual, 1,61%, se encaixa na situação de parar de fumar em um futuro longínquo, o fato é que a grande maioria que manifesta a vontade de parar em breve tende fatalmente a se encaixar nessa estatística de parar em 20 anos ou mais, pois não saber quando ou empurrar para frente significa que se recusam perante si próprios a tomarem a decisão. Não tomá-la é o mesmo que assumir que vai fumar por toda a vida e correr os riscos envolvidos. É importante que o fumante perceba que esse peso da indecisão é muito maior que o eventual desconforto que possa sentir com a tomada da decisão de parar de fumar. Principalmente porque, se ele fizer do modo certo, suas chances de ser bem-sucedido e não sofrer com isso são grandes. E, finalmente, nós abrimos todo o nosso conhecimento a seu favor para que você pudesse tirar qualquer dúvida que você possa vir a ter sobre parar de fumar. E, na minha opinião, a próxima pergunta é a mais marcante e significativa de toda a pesquisa. A gente perguntou o seguinte: se você pudesse fazer uma pergunta para um terapeuta especialista em cessação de tabagismo, o que você perguntaria? Como eu conseguiria parar de fumar se na verdade é algo que eu gosto muito de fazer? Como conter a ansiedade e a fissura? A sensação e o prazer de fumar dificultam a decisão de parar de fumar? Como evitar voltar a fumar? Ansiolítico ajuda na cura do tabagismo? Como faço para não sentir mais desejo de fumar? Como faço para não sentir tristeza ao parar de fumar? Como não sofrer com a falta do cigarro, já que ele faz parte da minha rotina? Como posso parar e não sentir que sempre falta alguma coisa? Por que não paro de fumar? Como posso tratar a abstinência? Quanto tempo se leva para parar de fumar? A dependência é mais física ou psíquica? Se a nicotina é viciante e causa dependência, como eu conseguiria parar de fumar sem sofrer com a abstinência? Onde desligo o botão de fumar? Boa! Como parar sem pirar? Essa também é boa. Como controlar o desejo de fumar? Por que sofremos tanto com a abstinência? Vivo há anos com esse vício, será que conseguiria viver sem ele? Vocês fazem milagres? E eu tenho uma excelente notícia para você. Nós temos todas as respostas sobre esse vício.
E eu vou dar um presente de valor inestimável para você que tem acompanhado a gente. É algo que eu cobro caro para fazer, mas será 100% gratuito para você que está em busca das respostas. Não só essas perguntas, mas a qualquer pergunta ou qualquer dúvida que você possa vir a ter sobre parar de fumar e como fazer dar certo dessa vez. Eu vou apresentar pela primeira vez um webinar ao vivo, onde você vai ter as respostas para essas perguntas e poderá perguntar qualquer coisa para mim e ter a minha consultoria online nesse webinar, para te ajudar a esclarecer tudo o que você quiser, para que tenha toda a clareza necessária e a segurança de saber que terá a melhor orientação existente no mundo sobre como parar de fumar. E um detalhe, independente de achar que está pronto ou não para parar de fumar. Aliás, você é convidado a ficar à vontade e fumar o quanto quiser durante o webinar, no conforto da sua casa. A informação correta é algo altamente privilegiado e só os clientes da EasyWay que vêm para o seminário têm as respostas presenciais a essas dúvidas. Você vai poder esclarecer finalmente muita coisa que tem estado confusa na sua mente. E essa consultoria que você vai ter comigo é 100% gratuita, online e ao vivo e tem valor inestimável. Nós nunca realizamos algo assim em todos os 6 anos da existência no Brasil e as vagas são limitadas aos 100 primeiros inscritos. Por favor, só se inscreva se você for realmente comparecer para não tirar o lugar de alguém que deseja muito participar. Essa é uma oportunidade única. Se você participou da pesquisa, nosso muito obrigado. Se você não participou da pesquisa, nosso muito obrigado igualmente por acompanhar a divulgação desse resultado. Nós amamos os fumantes, eles são a razão da existência da EasyWay.